Foi quando eu conheci o Alexandre de Maio, porque eu tinha um grupo chamado Atal, que significava... A gente era muito fã naquela época, a gente era da época do trio, né? Que tinha muito trio, Destiny Child, TLC. E aí eu aprendi com isso, eu lembro que eu tinha as meninas, que era a Tina. Quem conhece a Tina, quem é do rap vai lembrar. Tina, que vem do gospel, antiga mulher do DJ Alpiste. Tina, ela trabalhou comigo, é uma paixão, ela deve estar nos Estados Unidos. Se tiver, entra aí, Tina, dá um oi. A Tina foi a primeira mulher que eu vi dentro do movimento hip hop, que eu falei assim, cara, existe esse tipo de mulher que tem o próprio cinto com nome, uma negrona já de aplique, de cabelão. Naquela época a gente não valorizava o nosso cabelo, na época da chapinha ainda. E eu lembro que a Tina já vinha com os aplicão, com os cabelão. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher negra empoderada, que eu falei, gente, existe uma mulher assim? Foi a Tina. E aí ela me apresentou a Angélica, que era uma gaúcha que veio do sul. E a gente fez o grupo Atal, que significava Tina, Angélica e Luana. E a gente ganhou o Rutus como melhor demo feminina em 2005, que a gente foi lá no Canecão. E eu lembro que foi a primeira vez que eu viajei pro Rio de Janeiro, assim, que eu tinha chance de sair de São Paulo com a música. E eu fui lá pro Canecão e eu lembro até hoje a frase que tinha guardado. Aqui se faz a história da música popular brasileira no Canecão. E eu recebi o prêmio da mão da Negra Giza, que eu nunca vou esquecer. Nossa, eu era muito fã da Negra Giza, sou até hoje. E vi ela em Aracaju, no Fórum das Mulheres do Hip Hop. E eu recebi o prêmio do Lázaro Ramos. E ficou isso na minha cabeça, assim, que eu lembro que foi uma divisão de águas. Aí eu lembro que quando a gente voltou, eu voltei com o troféu e eu fui conhecer o Alexandre, que ele vai fazer a revista, e foi a revista que eu fiz parte, que eu fiz a capa, que eu tava na contracapa. E eu tenho essa revista até hoje guardada, assim. E pra mim foi um começo, assim, que eu entendi que eu tava fazendo alguma coisa pra minha vida, que eu ia ser alguma coisa. Mas eu ainda não sabia de nada, era tudo no começo de tudo. Isso é 20 anos atrás, 21 anos atrás. Vocês eram muito modernas pra época. Elas eram muito, na época elas eram muito avançadas, abrindo o show do Racionais, mas com aquela pegada que só se via fora do Brasil, assim, muito bem produzida, era demais. Foi uma coisa muito legal, a gente produziu aqui com áudio, as músicas eram muito bem produzidas. Foi a primeira vez que eu tive o contato mesmo, assim, que eu falei, cara, eu quero viver disso. E a gente fez revista, e eu tenho até hoje a revista guardada. E pra mim é o começo da minha história, assim, foi quando eu entendi que eu tava fazendo alguma coisa dentro de um movimento que eu não entendia, porque o movimento tem 40 anos de história no nosso país, né? Tem 50 no mundo e 40 aqui. Então eu tava começando a conhecer as pessoas, eu comecei a ver Racionais, eu comecei a andar no meio das pessoas. E eu lembro que nesse mesmo ano eu abri o show do Ja Rule. Que a gente abriu o show do Ja Rule. Então eu conheci o Ja Rule pessoalmente. Então assim, pra mim foi tipo assim, pá, minha cabeça abria, assim, eu cantava na Mood, que era a balada que tinha nas noites de São Paulo, eu fazia freestyle. Então pra mim foi assim, o começo, sabe, assim, quando você fala, nossa, eu tinha 20 aninhos ainda, tudo começando, tava acabando de largar o mundo do crime e tava entrando no mundo da música. Foi um prêmio. E o choque